Povo e povo, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de instalações elétricas prediais. E hoje o nosso objetivo, o nosso assunto da aula vão ser as tomadas, ela em 127 volts e em 220 volts. Tudo bem? E verificar aí a sua ligação, a sua lógica aí no diagrama multifilar e no diagrama unifilar, tá? Então, vamos lá ver como é que funciona isso daí. Então aqui já tem algumas informações para nós. Primeiro, vamos olhar isso daqui, ó. Vamos fazer o contrário do que a gente fez nos interruptores. Vamos ver primeiro uma parte aí da simbologia no diagrama unifilar. Então, primeiro, o símbolo de tomada para nós é dado por triângulo, tudo bem? E existe uma simbologia para os triângulos, ou melhor, para as tomadas em 127 volts e 220 volts. Tá? Então, toda vez que eu me deparar com uma simbologia de tomada, ela tiver aqui esses dois riscos, tá? Significa que ela é uma tomada de 120 volts. Se ela não tiver o risco nenhum, ela é de 127 volts, como apresentado aqui nessa tabelinha. Tá? Então, essa característica define a tensão da tomada e a altura onde ela é instalada numa parede. Quando ela não tem preenchimento nenhum, a gente fala, isso, 127 ou 220 volts, a gente fala que ela é uma tomada baixa, porque ela está aproximadamente a 30 centímetros do piso acabado. Tá? Então, depois de todo acabamento, 30 centímetros ali do piso para cima é considerado uma tomada baixa. Agora, se a gente encontrar ela, metade dela preenchida, tá? Então a gente fala que ela é uma tomada média, que está entre 1,20 m e 1,30 m do piso acabado. Normalmente, essa altura aqui é a mesma do interruptor, tanto é que a gente encontra já o conjugado de interruptor mais a tomada. Tá? Então, seja ela 127 volts ou 220 volts, estando meio preenchido, ela é uma tomada considerada média. E por último, nós temos a tomada alta. Tá? Então ela vai de 2 metros até 2,25 metros do piso acabado. Normalmente a gente usa essa simbologia em instalações elétricas residenciais para definir assim, a posição do chuveiro. Apesar dele não ter uma tomada em si, porque isso não está de acordo com a norma, mas a simbologia a gente acaba colocando. Tá? A simbologia é sim permitido, o que não é de fato você colocar uma tomada para o chuveiro. Tudo bem? Bom, sabendo aqui dessa definição referente à altura e à simbologia, as tomadas, além de ter essa definição aqui, essa separação por simbologia, ela também pode ser separada, pode não, ela é separada de duas formas, por dois nomes aí. Nós temos as tomadas de uso geral, que a gente chama de TUG, e as tomadas de uso específico, chamada de TUI. Bom, tomada de uso geral, ela é destinada a energizar equipamentos que consomem uma corrente inferior a 10 amperes. Então aqui você pode classificar como televisão, DVD, o videogame, o carregador do seu celular, o seu notebook, um abajur, enfim, aqui nós temos cargas elétricas que consomem uma corrente inferior a 10 amperes, ok? Agora, por sua vez, tomada de uso específico são aquelas que consomem mais que 10 amperes. Então, aí nós temos equipamentos elétricos, eletrodomésticos, que têm uma capacidade maior, uma potência maior. Aqui, o melhor exemplo que a gente pode colocar é o chuveiro, torneira elétrica, geladeira, micro-ondas. Então, tudo aquilo que consome uma corrente superior a 10 amperes já é considerado uma tomada de uso específico. E com isso, nós teremos um disjuntor só para essa tomada. Então, provavelmente, se sua casa, a instalação da sua casa estiver em acordo com a norma, você vai ter lá no quadro de disjuntores um disjuntor só para o chuveiro, tá? Ou um disjuntor só para a torneira elétrica da cozinha. Tá? Então, se você tiver na sua casa ou numa planta baixa, num projeto, uma tomada específica para um determinado equipamento, você vai ter no quadro de disjuntores só um disjuntor para ele. Você não vai encontrar um disjuntor que vai desligar 2, 3 chuveiros de uma vez. Se você encontrar isso, isso já está em desacordo com a norma. Tá? A norma define que deve ter apenas um disjuntor para esse equipamento. Tá? E apenas um equipamento só, uma única tomada. Eu não posso derivar dessa tomada e fazer outras tomadas. Tá? Então, um disjuntor para uma tomada. Ponto. Tá? Sai do disjuntor e vai direto para ela. Eu não posso ter derivação ao longo desse circuito. Tudo bem? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, ok? Bom, sabendo diferenciar. E só para reforçar, né? Na TUG você pode ter tranquilamente duas, três, quatro tomadas ligadas
em uma tomada. O que a gente vai precisar ver 2, 3 tomadas ligado em disjuntor, perdão. O que a gente vai ver nas próximas aulas mais para frente, dessa parte de instalações elétricas prediais, é o projeto, né, o levantamento de carga dessas tomadas. Mas isso nas nossas próximas aulas. Então, se ficou curioso, tá, não sabe como fazer isso, já curte aqui o canal, já clica lá no sininho para você ficar sabendo, já ser notificado quando essa aula for feita, ok? Bom, dando continuidade, e aqui do lado nós temos o desenho da tomada, tá aqui no padrão novo. E aqui a gente tem uma observação interessante, nós temos aqui de um lado a fase, do outro o neutro e aqui a posição do terra. Tá? Ah, mas tem que ser sempre desse jeito aqui, se mudar vai dar errado? Não, não vai dar errado. O único que com certeza vai dar muito errado é se você inverter o terra. Tá? O condutor verde ou o condutor de proteção, ele sempre vai ser nesse orifício aqui do meio, ok? Ele sempre vai ficar conectado nessa posição aqui. Agora a fase e o neutro não tem tanto problema se você trocar. Apesar de que, quando você compra a tomada, você já vai ver que vai estar escrito ou na parte da frente ou atrás dela na conexão, a letra N indicando onde é o neutro. E se for uma tomada 220, como que eu vou resolver isso? Se você for 220, aqui onde está o neutro você vai colocar outra fase, tranquilamente. Você só não pode colocar a mesma fase. Se aqui é a fase R, aqui vai ser a fase T, ok? Bom, então já grava esse desenho, né? Eu não posso errar a posição do terra. A fase estando de um lado ou estando do outro, isso é mais tranquilo para nós. Tá? Apesar que é sempre interessante você padronizar tudo numa casa, né? Então você já pega na tomada, já vê onde está o neutro, você coloca lá, não tem problema. Não precisa inverter, tá? Bom, sabendo dessas informações iniciais, agora a gente vai para a parte da ligação, tá? E aqui a gente volta lá com o nosso quadro simplificado de disjuntores aqui. E nós temos aqui um bipolar e um monopolar, justamente para mostrar a ligação em 220 volts e em 127 volts. Bom, vamos primeiro para o 220. Então nós vamos ter duas fases saindo do nosso disjuntor bipolar. Tá? Uma vai para um lado aqui do parafuso, o outro vai lá para o outro. Lembra que eu falei do neutro? Ó? Não temos aqui, apesar de termos o barramento, a gente não vai ligar nada aqui. Tá? O que é obrigatório ligar é justamente o condutor terra. E ele vai ali, no parafuso do meio. Tudo bem? Tranquilinha a ligação, né? Sem segredo, sem nada. Não tem nada de retorno. É bem mais tranquilo que os interruptores. Agora, se a gente observar aqui a ligação de uma tomada em 127 volts, primeiro disjuntor monopolar, barramento de terra, barramento de neutro. Então vamos lá. A gente pega a fase, parafusa aqui direto na tomada, vem aqui com o neutro, leva para o outro lado, e aqui o meio, a gente vai colocar o condutor terra, ok? Tranquila ligação. Então, uma coisa que é importante frisar, deixa eu até voltar aqui, nós não podemos misturar a alimentação 220 com a alimentação 127 volts, tá? O que é 127 volts é uma coisa, o que é 220 é outra. Eu não posso aproveitar essa fase aqui desse disjuntor bipolar e puxar para essa tomada e começar a misturar os circuitos. 220 vai ser sempre 220 e 127 vai ser sempre 127. Tanto é que a próxima parte aqui da nossa apresentação, da animação, indo ali para aquela impressora do lado, é justamente agora a ligação do unifilar. Tá? Então, notem o seguinte, aqui no nosso cômodo nós temos uma tomada 220 volts e ela tem aqui o número 2 para indicar o circuito, e duas tomadas 127 volts, uma tomada baixa e uma tomada média, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar, primeiro, o eletroduto aqui passando pela parede, ele está tracejado, né? Diferente do que a gente estava fazendo nas aulas anteriores com o interruptor. E outra coisa, nas tomadas, a identificação é dada apenas por número, uma coisa que confunde muito alguns alunos. Quando está fazendo a parte de iluminação, no interruptor põe a letra. E quando vai para a tomada, acaba colocando letra também. Ou vice-versa, acaba colocando número tanto no interruptor quanto na tomada. Então a gente já precisa deixar isso bem definido. Para interruptores, nós vamos sempre identificá-los com letra. E nas tomadas, nós vamos sempre identificar com números. Tá? Na tomada aqui, nesse diagrama unifilar, você pode até estranhar, porque você não vai ver nenhuma letra. Tá? A única coisa que você vai ver é a identificação através de números. Bom, então vamos analisar o seguinte, sabendo que nós não podemos, por conta da norma,
juntar aqui, misturar o que é 220 com 127 volts, vamos já deixar isso bem separado. Vou colocar aqui primeiro com 220, né? Vou resolver primeiro essa tomada. Poderia ser a de baixo, tanto faz. Coloquei uma linha de chamada apenas para deixar mais organizado. E tem aqui ó, uma fase, outra fase e o condutor terra. E aqui o número do circuito, circuito 2. Ao fazer isso, eu já estou indicando o seguinte, olha, daqui desse quadro tem um disjuntor bipolar, de que está saindo dois fios dele, um de cada polo, obviamente, e está vindo direto para cá, direto e reto, sem derivação nenhuma. Ok? Circuito 2, circuito 2. Se eu abrir o quadro aqui e ver lá circuito número 2, vai estar descrito lá, tomada 220 volts. Ok? Perfeito. Bom, agora vamos resolver a parte de baixo aqui, o nosso circuito número 3. Então, os dois circuitos são, as duas tomadas são 127 volts, ou seja, elas são alimentadas por um disjuntor monopolar. Então, vou primeiro resolver essa parte aqui, ó. Se é monopolar, 127 volts, eu tenho o neutro, a fase e o terra. Circuito 3. Então, estou indicando que esses três condutores estão nesse eletroduto, mas eles devem chegar até aqui. Desse ponto inicial até aqui a tomada, existe uma interrupção, que é justamente essa caixinha de passagem aqui, esse ponto de iluminação. Tá? Então, como houve uma interrupção, eu preciso indicar novamente que esses três condutores estão passando por aqui. Então, vamos colocar uma linha de chamada, novamente para ficar mais organizado, e número 3. Resolvido o nosso problema, resolvida a instalação aqui dessa tomada. Tá? Então, nota que eu não preciso ficar indicando retorno, não tem nada disso. Tá? Só puxei os condutores direto e reto daqui para cá. Agora, para finalizar o nosso circuito, o nosso diagrama unifilar, a gente tem que analisar que, além de ter essa tomada com circuito 3, tem essa aqui do lado. Então, aqui no quadro, eu vou estar usando o mesmo disjuntor, só que eu vou estar puxando um outro fio para cá. Do mesmo disjuntor, eu vou estar puxando uma fase para cá. Então, o que a gente vai fazer aqui? Mesma linha de chamada e vou colocar aqui circuito 3 também. O que a gente consegue analisar desse desenho? Se eu abrir o quadro aqui, eu vou verificar que no disjuntor monopolar vão sair dois fios vermelhos. Um deles está vindo para cá, enquanto o outro está vindo para cá. Apesar de ter essa separação aí de cabos, a gente consegue observar que se eu desligar o disjuntor monopolar, ele vai desenergizar tanto essa tomada quanto essa, já que o cabo vermelho, que é a fase, está saindo do mesmo disjuntor. Ok? Obrigado pela atenção, povo e povo. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida já sabe. Deixa aí nos comentários que assim que possível a gente responde da melhor maneira possível. Obrigado.